Olá, boa noite. Hoje é dia 23 de Abril, Dia Internacional do Livro. O Dia Internacional do Livro, conhecido em Espanha por Dia Internacional del Libro, é evento comemorativo com origem na Catalunha, celebrado inicialmente em 5 de Abril de 1926, em comemoração do nascimento do escritor espanhol Miguel Cervantes e proposto pelo escritor valenciano Vicente Clavel Andrés na Câmara Oficial do Livro de Barcelona. No ano de 1930, a data comemorativa foi trasladada para 23 de Abril, dia do falecimento de Cervantes. Mais tarde, em 1995, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, instituiu, em 23 de Abril, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, a fim de estimular a reflexão sobre a leitura, a indústria de livros e a propriedade intelectual. Além de Cervantes, nesta data também ocorreu o falecimento de outros escritores, como o escritor catalão Josep Pla e o dramaturgo inglês William Shakespeare. Mudando a patilha para outras histórias. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Boa noite. Olá, boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. E boa noite, Rui, também. E depois de Cervantes, Shakespeare e todos estes, vamos aos números, não é? Ou alguém quer adiantar alguma coisa antes dos números? Vamos a outros teatros. Não, a outras literaturas. É melhor cumprir o alinhamento, senão depois isto vai para a meia hora. Pronto, então vá, que seja. Então vamos aos números. E em termos de números, temos a registar que continua a crescer o número de casos recuperados. Eu agora começo sempre pelos casos recuperados para não me esquecer deles e depois não levar o puxão de orelhas do costume. Temos 1.201 casos recuperados, um aumento de 5% em relação ao dia de ontem. Foram mais 58. Já no que diz respeito aos casos, aos óbitos registados, um aumento de 4,5%, atingimos o número de 820, foram mais 35 que nas 24 horas anteriores. Casos confirmados, temos 22.353, são 371 mais, um aumento de 1,7%. E isto também fez alterar a taxa de mortalidade, que se situa agora nos 3,7%. Continuamos a ter o mesmo panorama na região norte, aliás, dos casos confirmados a nível nacional, 232 foram na região norte, que atinge agora os 13.382, e nos óbitos 475. Casos confirmados a norte significam 60% dos casos em todo o território nacional e os óbitos 58%. No que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados, não temos alterações significativas em registrar em quase nenhuma das faixas etárias, a não ser um crescimento de ligeiro na faixa etária acima dos 50 anos. Os casos confirmados acima dos 80, temos são 15,27% dos casos confirmados, num total de 3.414. A caracterização dos óbitos ocorridos por faixas etárias, temos que acima dos 70 anos estão quase 88% dos casos das mortes registadas, a taxa de mortalidade acima dos 70 é de 13,3% e acima dos 70 existem 5.413 casos confirmados, sendo que, e afinando aqui isto um pouco mais, indo só à faixa etária acima dos 80, a taxa de mortalidade é de 16,1% e, como referimos há pouco, existem 3.414 casos confirmados. Indo agora ao relatório da caracterização clínica dos casos confirmados, e hoje fazemos aqui uma ligeira alteração, porque a Direção-Geral da Saúde disponibilizou mais alguma informação, portanto afinamos aqui o nosso rácio de cálculo dos 80% para 60%. Temos, à data de hoje, internados em UCI 204 casos e em casos e internamentos 1.095. Tendo aqui em linha de conta a relação entre os óbitos e os casos internados, temos que internados há menos 2,7% que no dia anterior, enquanto que em UCI temos um crescimento de 10%. De recordar que se chega a este crescimento de 10%, considerando não um número em bruto, mas sim um número trabalhado de acordo com os óbitos que também ocorreram. Porque, olhando só para os números, tínhamos 207 ontem, hoje temos 204, parece que baixou e que não houve mais casos em UCI, não é um facto. Saltando dos nacionais para os locais,
A Amadora registra hoje um novo aumento dos casos confirmados, passa para 251, nos últimos 2 dias tinha tido 241, é um aumento de 4,1%, mesmo assim um aumento ligeiramente inferior àquilo que foi o aumento da área metropolitana de Lisboa, que foi de 4,6%. Também altera o número de casos por cada 1000 habitantes, que tínhamos, recordemos, 1,33, passou agora para 1,38 casos por cada 1000 habitantes. Na área metropolitana de Lisboa, esse número está no 1,35. A Amadora tem um peso nos casos confirmados na área metropolitana de Lisboa de 6,5%, sendo que a sua população é 6,4% de toda a área metropolitana. Desculpem. Olhando aqui ainda para os casos por cada 1000 habitantes, temos que Lisboa tem 2,5 casos por 1000 habitantes, Louros 1,42, Cascais 1,40 e a Amadora, como já referimos, 1,38. A área metropolitana de Lisboa tem um peso de 17,2 em todos os casos a nível nacional e a Amadora tinha 1%, passou para 1,12. Um outro número que nós costumamos sempre olhar é uma comparação que fazemos entre Lisboa e a Amadora, tendo em conta a densidade populacional e o número de habitantes por quilómetro quadrado. Recordamos que Lisboa tem 5.000 habitantes por quilómetro quadrado e a Amadora 7.500. Isso significa que Lisboa tem 11,69 casos por cada quilómetro quadrado, a Amadora 10,46. Aplicando à Amadora o rácio de Lisboa, significaria que a Amadora teria 280 casos confirmados, temos 251, ainda estamos com alguma margem, vamos dizer assim, em relação a Lisboa. Esperemos que não os igualemos. Quanto a números, da minha parte, é tudo. Fotográfico ainda praxe. Eu tenho que me esquecer sempre de alguma coisa, senão dos casos recuperados é do gráfico. Pronto, já faz parte. Mas o gráfico, não há muito a dizer. Este gráfico, pelo menos para mim, era um gráfico que eu gostava muito de ver durante quase as primeiras 3 semanas dos minutos pandémicos. Ele agora já não é tão bonito de se ver, porque já aparece ali uns saltos em termos de números. É a linha cor de laranja, já agora, para quem me está a acompanhar. Mas mesmo assim podemos ver que houve aí alguns dias situados, por exemplo, entre 14, 15 e 16 de abril, que tivemos saltos significativos nos números, mas mesmo assim o crescimento agora tem sido sempre mais ou menos sustentável. É certo que é um crescimento acima daquilo que tem sido a média nacional e, em alguns casos, também a média da área metropolitana de Lisboa. Mas não são saltos muito grandes, pelo menos até ver. Esperemos que assim continue. Eu acho que a grande prova vai ser o que vai acontecer nos próximos dias e, sobretudo, a partir do início do mês de maio, com o levantamento de algumas restrições, em que aí sim o cuidado vai ditar o resultado do nosso verão. Mas por falar nisso, acha que vai acontecer... Ou melhor, acham que vai acontecer um aumento de casos depois do levantamento do estado de emergência? Bem, quer dizer, aqui não é uma questão de acharmos ou deixarmos de achar. Isso parece-me que toda a gente tem essa noção, inclusive as autoridades, que quando se levantarem as medidas de restrição vão aparecer mais casos. Aqui o que é importante é que a taxa de contágio já esteja num nível perfeitamente controlável. Ou seja, que não voltemos a ter aquele pico que nós nunca tivemos, que era o pico de ruptura dos sistemas de saúde, mas sim, não. E acho que isto é uma frase já mais do que batida. Enquanto não houver um tratamento ou uma vacina, a contaminação vai continuar. Portanto, quando as pessoas, desculpa Pedro, quando as pessoas continuarem a estar em contacto umas com as outras, não há nada a fazer. Portanto, a única forma de evitar é evitando o contacto. Mas não se pode ter o melhor dos dois mundos. Tem que se ter o melhor de um. As coisas vão ter que começar a funcionar e os contágios vão ter que começar a acontecer. A única coisa que há a fazer é proteger aquelas faixas etárias que nós temos estado a acompanhar sempre, que têm aqueles números assustadores, porque quando nós dizemos que há 16% de taxa de mortalidade acima dos 80 anos e temos 3.400 infectados, isso significa que, e isto que eu vou dizer pode parecer uma bruteza, mas não há outra forma de o dizer, temos lá outros tantos para morrer em relação ao número de mortos que já temos.
a manter-se esta taxa de mortalidade. Portanto, é onde tem que estar a proteção toda, é ali. Porque os números das mortes estão ali, foram 88% das mortes estão acima dos 70 anos. Os contágios e acabando as restrições, ou haja um aliviar de restrições, esses vão continuar sempre a acontecer e é inevitável. Tal como é inevitável que mais dia menos dia temos todos que, a pouco e com algumas restrições, regressar à nossa vida profissional. Portanto, Sim. E aí só esse facto vai potenciar esse mesmo contágio, aliás, se não tomarmos as devidas precauções. E aí é que acho que também está um bocado a chave da questão. É balança. Exatamente. É balançar a coisa. Não, e até porque nós também temos que terminar os minutos pandémicos. Sim, claro, obviamente. Mas hoje, pelo menos, ainda temos alguns minutos. Mas... Não, eu dizia terminar definitivamente. Sim, eu percebi. Mas temos que arranjar um meio termo entre as duas situações, porque também não podemos continuar sem termo, digamos assim, sem fazer nada. A economia parada, digamos assim. Não faz sentido. Não há economia nenhuma que aguente, e então a nossa não é exemplo. Portanto. Bem, eu tenho uma pergunta para vos fazer. Vocês já tiraram senhas para a praia? Nós não tirámos senhas para a praia e vamos falar sobre isso já de seguida. Eu sei. Foi uma forma mais ou menos indireta de dizer adiante. Não vamos dizer onde é que as senhas vão estar disponíveis. Não é porque não quiséssemos dizer, mas porque ainda não disponibilizaram essa informação. Onde é que eu já ouvi isto? Mas, sim, de facto, as praias vão ter algumas restrições, nomeadamente lotação máxima, no que diz respeito a banhistas, isto para tentar manter o distanciamento social. Porque as praias, sendo espaços públicos, e também estes espaços públicos terão de ter os procedimentos e regras a serem implementados para a segurança de todos, e que têm a ver, obviamente, com o distanciamento social. Isto não são palavras minhas, são palavras de Catarina Gonçalves, coordenadora nacional do programa da Bandeira Azul da Associação Bandeira Azul da Europa. Esta responsável diz que está a ser elaborada uma nota de procedimentos sobre acesso às praias, desconhecendo-se ainda grandes detalhes sobre eles, sendo que o maior detalhe é que esse trabalho está a ser desenvolvido entre várias organizações, entre as quais a Marinha, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Socorros a Náufragos e a Direção-Geral da Saúde. Como é que depois isto se irá tudo processar? Ainda é uma incógnita. Não... Como é que acham que... Eu não sei se reparaste que a Helena saiu de repente da emissão. Eu acho que ela foi a correr tirar no seio. Exatamente. E já sei. Isto é tudo muito rápido. Diz-me uma coisa, ainda encontraste senha para o mês de maio ou só vais à praia em junho? Não, só vai ser em agosto e aceder. Mas já não há senhas. Pois, não faço ideia, mas estou com curiosidade de saber como é que vai ser esse processo de tentar fazer com que as pessoas estejam numa praia com a devida distância e tudo mais. Estou com as devidas normas de proteção. Tenho curiosidade, mas... Há duas coisas que me deixam muito curioso. Uma delas é, de facto, essa questão de como é que se vai fazer com que as pessoas mantenham a distância, porque todos nós sabemos que há uma boa camada, uma boa quantidade de animais que em condições normais, e animais que não têm outro nome, não sabem manter distâncias. Se tiverem que meter uma toalha em cima da toalha do vizinho, metem. Portanto, em condições normais já não o fazem. Então, se tiverem que ser quase que obrigados, não sei até que ponto é que vão levar a coisa a bem ou mal. Mas antes de tudo isso, como é que se vai fazer o controle das pessoas na praia? É isso, é por senhas, vai estar alguém a entregar senhas e diz, já está lotado. Pior do que isso, segundo foi divulgado ontem ou anteontem, a Marinha tem cerca de 80 operacionais que controlam as praias. Agora, tendo em conta que praias a nível, e praias estamos a falar de praias normalíssimas, não estamos a falar sequer ainda das praias fluviais. Estamos a falar de 600 e poucas praias, como é que 80 homens vão controlar isso? Pois é o que eu digo, tenho curiosidade. Vão pôr uns torniquetes, se calhar, à entrada, não sei. Bem, vamos ter que esperar para ver, porque também é nos próximos dias que vão sair essas informações e certamente ainda vão sair em tempo de minutos pandémicos, portanto depois temos toda a oportunidade para criticar ou não. Também relacionado com praias, e porque a informação saiu hoje,
Os cancelamentos e reembolsos das viagens já estão regulamentados, sendo que, tal como o Governo tinha anunciado a semana passada e hoje detalhou, digamos assim, essas questões, as viagens marcadas até 31 de setembro e que foram canceladas devido a esta pandemia podem ser substituídas por vales do mesmo valor até 31 de dezembro de 2021. Pode também ser pedido reembolso do valor pago, mas apenas e só a partir desta data, 31 de dezembro de 2021. Há uma única exceção, em que o reembolso pode ser pedido já, e é feito nos 14 dias a seguir ao pedido, mas se o titular da viagem estiver desempregado. Portanto, se não houver essa condição, e volto a referir, só a partir do primeiro dia de 2022 é que podem pedir o dinheiro. Pedro, eu pessoalmente acho que isto até é uma medida de algum equilíbrio e bom senso. Porque vamos ver uma coisa. Diz. Sim, não digo que não. Ia só acrescentar mais um detalhezinho. É que estas regras, chamemos-lhe assim, são respeitantes à pandemia. Se a pessoa quiser cancelar a sua própria viagem, por conta e risco, digamos assim, pode fazê-lo mediante as regras que estavam em vigor quando fez a reserva da mesma. Pode gerar aí um bocado um contrassenso, porque muito boa parte das viagens que são reservadas não permitem nem anulações, nem remarcações. É verdade. Mas o Jacinto ia dizer o quê? Exatamente. Não, eu ia dizer que eu acho que é uma medida equilibrada. Vamos lá ver uma coisa. Quem fez a marcação das viagens de finalistas e todas essas coisas, fê-las e estavam pagas. Ponto final parágrafo. Houve despesas pelo meio. Portanto, termos aqui que considerar o reembolso, porque há esta situação, que é uma situação que, no fundo, não é culpa de ninguém. Se aqui tivéssemos o presidente dos Estados Unidos, diria que a culpa é dos chineses. Mas não é culpa de ninguém. Não sendo culpa de ninguém, é bom que se encontre aqui um ponto de equilíbrio. Primeiro, que não atire para uma situação complicada todas as entidades envolvidas, seja os hotéis, companhias de aviação, agências de viagem, restaurantes, enfim, toda a gente que estava envolvida e que ia ganhar dinheiro com estas viagens, que não vai ganhar. Dar-lhe espaço para conseguirem devolver o dinheiro, porque parte deles já o terão gasto. Exatamente. E cria-se aqui o escape, ou a forma de garantir que quem estiver efetivamente aflito e precise desse dinheiro, que o pode receber de imediato. Portanto, eu penso que é uma solução das poucas que se tomam, que é uma solução win-win. É uma solução minimamente consensual. Não prejudica quem necessita realmente do dinheiro e também não beneficia nem prejudica quem o recebeu e também já fez os investimentos com vista a proporcionar ao cliente aquilo que o cliente comprou. É claro. Exatamente. Vamos ver. Bem, prosseguindo. Hoje, como disse no início, é o Dia Internacional do Livro e o Ministério da Cultura vai destinar 600 mil euros à aquisição de livros e antecipar a abertura das bolsas de criação literária. Isto porquê? Porque o setor livreiro foi um dos mais afetados com a pandemia da Covid-19 e tem existido, aliás, vários apelos da parte deste setor para um maior apoio do Ministério da Cultura e hoje o Ministério fez então saber a criação destas medidas de apoio e vai lançar um programa no valor global de 400 mil euros para a aquisição de livros a preço de venda ao público até um máximo de 5 mil euros por editora e livraria. Penso que pode ser aqui um incentivo, mas já hoje a Ministra da Cultura, numa entrevista à SIC, deu a sua opinião de que é um apoio manifestamente, digamos, insuficiente, é pouco. E isto vai servir apenas para colmatar as necessidades a curto prazo e não a médio e longo prazo, porque se o setor livreiro já não estava bem, agora não estará melhor com certeza. E
portanto, vamos ver se existe aqui alguma ideia do governo de criar mais algum tipo de incentivo, logo se verá. Depois, estamos aqui em vésperas de celebrar o 25... Antes de passar ao próximo ponto, que é para terminarmos já aqui mais ou menos a questão do Covid, eu quero só responder a uma pergunta que me está a chegar agora em direto, que é se querem empreender os mais de 70 anos em casa. E vamos lá ser muito claros em relação a isto, do que é aprender os mais de 70 anos em casa, ou dos cuidados que é preciso ter com as pessoas de mais de 70 anos. E eu penso que, não é essa a pergunta, e eu penso que é importante termos a noção disto. Neste momento, estão infectados com mais de 70 anos 5.413 pessoas. Isto significa que com a taxa de mortalidade que este grupo tem, vão morrer 825. Portanto, nós hoje chegamos aos 820. Só dos que já estão infectados ainda vão morrer mais do que aqueles que já morreram desde o início das mortes em Portugal. Portanto, é preciso ter muito cuidado com estas pessoas, ter todo o resguardo com estas pessoas, todos os cuidados. Não quer dizer que tenham que estar presos em casa, mas é preciso ter um cuidado muito, 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 muito grande. Porque acima desta idade caem que nem tortos. É só isto. Portanto, agora, se acho que é desplicente ter cuidado com os mais idosos, tudo bem. Eu acho que há aqui alguns sacrifícios a fazer para que possamos ter os nossos mais velhos connosco mais algum tempo. Exato, sim, claramente que sim. Bem, como eu estava a dizer, estamos a chegar aqui ao 25 de Abril, não é? Estamos em vésperas quase. E a cidade da Amadora vai celebrar esta data mesmo com esta pandemia, e vai celebrá-la como? Através dos meios digitais, obviamente, e eles apresentou até já aqui um programa, penso que vocês têm exatamente aí o programa, e como podem ver, o programa que existe começa logo no dia 25, às 3 horas da tarde, com uma iniciativa que vai acontecer um pouco, acredito eu, um pouco por todo o país. Às 15 horas sairmos até às nossas janelas e cantar o Grande La Vila Morena. E depois, a partir daí, às 3h30 em diante, sim, a comemoração da cidade da Amadora, que se vai fazer por vídeo. Haverá primeiro o hino da Amadora, que foi dado a conhecer o ano passado, em setembro, no mês das festas da cidade. Portanto, ele vai outra vez ser passado. Depois haverá aqui uma sessão comemorativa, onde cada partido com assento na Assembleia Municipal terá uma intervenção que está gravada em vídeo, e depois vai haver aqui um momento importante também. Porquê? Porque os recreios da Amadora estão recuperados, houve umas obras de reabilitação do espaço, elas terminaram, vai haver aqui uma abertura simbólica, onde se vai poder ver um bocadinho a evolução da construção, da requalificação do espaço, e depois Paulo de Carvalho vai interpretar algumas canções, e portanto também é tudo para as pessoas perceberem, está tudo gravado, portanto foi tudo previamente feito, e as pessoas vão poder acompanhar estas comemorações nos canais oficiais da Autarquia da Amadora. E queria ainda deixar aqui uma nota, que a Junta de Freguesia da Encosta... Só um bocadinho. Espera, exatamente, calma. Só um bocadinho. É preciso dar espaço, que eu queria comentar isto que acabou de dizer. E quero comentar para dizer que registro com muito agrado e satisfação ver a forma como a Câmara Municipal da Amadora encarou a necessidade de assinalar a data do 25 de Abril, e como provou que é possível assinalar uma data, mantendo aqui uma atitude didática de mostrar aos outros que é para ficarmos em casa. Isto diretamente relacionado, como não podemos deixar de fugir a este tema, ao que acabou por se passar com a Assembleia da República, e sobretudo com a má gestão que foi feita de toda a polémica que gerou à volta da cerimónia na Assembleia da República. Porque a questão não está em assinalar a data que é para ser assinalada e deve ser assinalada. Eu penso que aqui o grave é não se saber gerir a comunicação. E isso é um mal que acontece em muitos lados, infelizmente.
E sobretudo, e aqui diretamente para o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Dr. Ferro Rodrigues, que é o exemplo vivo do princípio de Peter, ou o princípio da incompetência, que diz que num sistema hierárquico todo funcionário tende a ser promovido até ao seu nível de incompetência. E ele foi claramente incompetente da forma como geriu tudo isto. Primeiro, nas intervenções que teve, a dizer, queremos comemorar e vamos comemorar. Não é preciso esta arrogância. E depois, já depois, quando a polémica já estava quase ultrapassada, e quando lhe perguntam se iam usar máscaras nas comemorações ou na sessão solene do 25 de Abril, a pergunta foi maldosa. A resposta foi parva. Quando eu respondo, então, mas estamos todos mascarados para o 25 de Abril. É tentar provocar e excitar ainda mais os ânimos, e daqui não sai benefício para ninguém. Portanto, assinalar a data do 25 de Abril, sim. Assinalar de uma forma pedagógica que incentiva as pessoas a ficarem em casa e a não ter o distanciamento social, sim. Criar divergências sociais e criar atritos numa altura em que nós temos que estar unidos à distância, claro. Não faz sentido. Pronto. Assinalar a data sim, mas de uma forma sóbria e responsável. Muito bem. Pedro, vamos ver uma coisa. O que vai acontecer no sábado na Assembleia da República, tirando o facto do general Ramalheiros, que é com aquele espírito militarista, há uma missão e eu vou à missão, todos os outros não vão. Jorge Sampaio não vai, Cavaco Silva não vai, o Mota Amaral não vai. Não vamos por aí. Ir ou não ir? Não vamos por aí. O Mota Amaral não vai porque não tem hipótese. Enfim, há uma quantidade deles que não vão e, no fundo o que se vai passar ali é uma sessão extra, é um facto que é extra, mas até com menos gente do que as sessões de plenário que temos tido, como tivemos ontem, por exemplo. Portanto, teria sido muito simples ultrapassar toda esta guerra e não a alimentar. É só isso. Se houver excesso de elementos na sala, também está lá o guardião dos números, que é o homem das senhas, o Dr. Rui Rio, que mete os estudantes na rua. Ou faz com os Ou sai ele. Dá o ISA, exatamente. Bem, só para terminar aqui esta questão do 25 de Abril, dar nota de um desafio interessante que a Junta de Freguesia da Encosta do Sol está a colocar. As pessoas devem contar as suas memórias do 25 de Abril, um pequeno vídeo, e é uma forma também, e depois enviar para a Junta de Freguesia, e pronto, conta uma história do 25 de Abril, envie para a Junta de Freguesia, e com certeza que eles depois mostrarão a sua história para todos a conhecerem. E temos que terminar, porque o Luís já está a dizer que já passamos o tempo. Nós somos terríveis, mas eu hoje, como é o Dia Internacional do Livro, queria-vos lançar uma pergunta, que é, qual é que é o vosso livro favorito? Não tenho livro de cheques. Não acredito. Isto é que já não se usa assim. Não, eu respondo. Esteiros de Soeiro Pereira Gomes. Muito bem. Pedro, passas a bola? Passo a bola. Pronto, está bem. Então, e agora qual é? O meu? Sim. Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Uma peça de teatro. Ora bem, então pronto, Pedro. Então, mas a seguir faz a pergunta a seguir é outra. Porquê? Eu posso responder já rapidamente. Não, temos tempo. Oh, Rui, desculpa. Olha, não, vou responder rapidamente. Porque o Cyrano de Bergerac incorpora uma série de características que eu acho muito interessantes do ser humano e, acima de tudo, é uma personagem apaixonada e tenta mostrar o seu amor da maneira que sabe e é um valente, é um valentão. E fazem falta pessoas valentonas. Pronto. E o seu, Joaquim, porquê? Porque retrata uma realidade não muito distante no tempo, uma realidade de grandes desigualdades sociais que, embora não está muito distante no tempo e da qual ainda não nos livramos totalmente. E é importante não perder de vista esses tempos, não perder de vista essa desigualdade, não perder de vista as dificuldades que muitas famílias passam
porque isto é tudo muito bonito quando nós olhamos para o lado e para cima. Mas às vezes é importante olhar para baixo. Muito bem. Também. Pronto. Então, melhor despedimos já, senão, boa noite. Amanhã cá nos encontramos às 22 e já sabem, fiquem em casa. Então, até amanhã e não estrague aquilo que já conquistamos. Eu, da minha parte, despeço... Temos que convidar novamente o delegado de saúde para ver se ele me traz outra frase que é para eu poder trocar esta. Outro clichê. Exatamente. Eu, da minha parte, despeço-me com... E porque falámos bastante de praia e de restrições neste programa, despeço-me com um conselho. Quando forem à praia, apesar das restrições e tudo mais, protejam-se. Até amanhã.